é um caminho que nós vamos até a Páscoa. A Quaresma é um tempo de caminhada que nós somos conduzidos através da oração, através da penitência, através do jejum, através da caridade, caminhando, purificando, para que nós possamos celebrar com alegria a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Portanto, tem muita gente que valoriza demais a Quaresma e deixa de lado a Páscoa. Não, a Quaresma é um tempo de preparação para celebrar a Páscoa. Páscoa essa que é o sinal da nossa salvação. Páscoa essa que é a manifestação por completo de Deus aos seres humanos através do seu Filho Jesus. Por isso que é o tempo mais belíssimo da nossa igreja, que no qual, quando nós estamos celebrando na vigília pascal, que nós realizamos todos os ritos da celebração, inclusive o batismo, nós vamos vivenciando este que é o fundamento da nossa fé, que é a Páscoa de nosso Senhor. A nossa liturgia, hoje nós tivemos a introdução dos nossos catecúmenos, dos nossos catequizando na vida da igreja. A catequese ela é um processo de descoberta, um processo de descoberta de Cristo, um processo de descoberta de Jesus. E hoje o Evangelho é uma catequese por excelência. Este encontro desta samaritana que representa todos os pagãos, todos aqueles que viviam no seu mundo do paganismo e encontra com Jesus. E este encontro lhe dá o quê? Lhe dá a conversão, lhe dá uma vida nova, lhe remete para a vida eterna, através da água viva, a água que sacia a nossa sede. E para nós católicos, qual é a água que sacia a nossa sede? Qual é a água viva que nós recebemos? É a água do batismo, que nos purifica, que nos lava, que nos introduz na vida da igreja, que nos torna de fato e verdadeiros filhos de Deus, que tira nós do paganismo. Por isso que alguém diz, quem não é batizado diz que não, ele é pagão. Por quê? Porque não é batizado, não teve ainda esse encontro com o Senhor, não teve ainda esse encontro com Deus. E o batismo, ele tem que dar em nós essa característica. O batismo ele tem que dar em nós essa força, o batismo ele tem que dar em nós esta coragem que teve a samaritana. Depois desse diálogo com Jesus, onde Jesus diz coisas para ela da sua intimidade. Quando ele diz, vai buscar o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, bem, você não tem, você teve 5 esposos, mas o que tem ainda não é o seu marido. Jesus falava para ela, aonde ela representava todos os pagãos, que adorava os deuses, que não era o Deus verdadeiro, que adorava um Deus que não fazia deles verdadeiramente adoradores de Deus. Jesus revela para ela, esse Deus que vocês adoram não é o Deus verdadeiro, é um Deus enganador, não é um Deus que preenche o seu vazio, não é um Deus que preenche o seu coração. Ainda lhe falta algo, lhe falta você adorar o Deus verdadeiro. E ela continua nesse diálogo e diz, é verdade, dizem por aí os judeus que viraram o Salvador. E quando esse vir, ele vai deixar as coisas mais claras, ele vai tornar as coisas mais fáceis.
Jesus disse: sou eu que estou falando contigo. E aí ela diz: Senhor, dá-me desta água que sacia, desta água que nos torna verdadeiramente cristãos, desta água que nos torna verdadeiramente católicos. E essa água que nós recebemos é no batismo. E quando ela recebeu essa água, o que ela fez? Ela saiu e foi anunciar. Por isso que quando nós somos batizados, no batismo, nós recebemos o sinal do cristão e nos tornemos em Cristo sacerdotes para anunciar a boa nova. Isso é através do batismo. Por isso que quando nós batizamos criança, você não pode pegar qualquer um para ser padrinho ou madrinha. Ou então na arrogância dizer: não precisa de padrinho, porque a igreja está exigindo demais. A igreja está exigindo que para ser padrinho e madrinha tem que ser católico, tem que ser praticante, tem que ter todos os sacramentos, tem que ser casado ou solteiro, não pode ser amaziado, não sei como que diz aqui, não pode ser ajuntado, não pode ser de união estável, tem que ser casado, tem que viver uma vida de igreja. Por que os padrinhos têm que ser assim? Porque os padrinhos, eles são os introdutores da vida dessas crianças na fé. É os padrinhos que vão abrir a porta da igreja para os seus afilhados. Agora, se vocês escolhem uns padrinhos para os filhos de vocês, que não sabem nem aonde é a igreja, como é que esses padrinhos vão abrir a porta da igreja para introduzir os filhos de vocês numa vida de fé? Como é que esses padrinhos vão introduzir ou abrir a porta da igreja para introduzir esses filhos de vocês nesta igreja? Como é que esse padrinho vai levar os filhos de vocês nesta fonte da vida, que é a pia batismal, para o encontro verdadeiro com Cristo? Como é que esse padrinho vai dar testemunho de Cristo para esses filhos de vocês, sendo que eles não vivem, sendo que eles não conhecem, sendo que eles ainda são pagãos, sendo que eles professam outra fé, sendo que eles ficam de igreja em igreja, vai para tudo que é lugar, não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé clara, não tem um seguimento de Cristo, não tem um seguimento de católico. Como é que vocês vão dar os filhos de vocês para uma pessoa assim? Isso vai dar fruto? Isso vai gerar conversão no filho de vocês? Nunca, não vai gerar. Não vai adiantar nada, vai ser um sacramento jogado fora. E os filhos de vocês não vão ser igual essa samaritana, que quando ela recebeu o banho da água viva, que sacia a sede, que é o próprio Jesus Cristo, que renova, que santifica, que purifica, ela saiu e fez o quê? Foi anunciar o Jesus, foi anunciar Cristo aos outros, foi anunciar Cristo aos seus. Quantos e quantos catequizandos nós, que através da experiência da catequese, obriga os pais e as mães a fazer catequese porque não são cristãos, ainda são pagãos, não tiveram essa introdução na fé. E devido o filho catequizar o próprio pai, eles vão e procuram a catequese. Foi isso que aconteceu com a samaritana. Quando ela encontrou com Jesus, ela correu e disse: venha ver, eu encontrei um homem que diz que é o Salvador. Venha ver, eu encontrei um homem que diz que é o Libertador. Venha ver, eu encontrei um homem que diz que é Jesus, aquele que vai salvar. Venha para vocês verem. Então, quando nós recebemos o nosso batismo, nós deveríamos ter essa atitude de anunciar Jesus, de anunciar o Salvador. Vocês que são da catequese,
vocês têm essa obrigação, não é só o catequista, vocês também, de anunciar, dizer para os outros jovens, dizer para os amigos de vocês, dizer para os conhecidos de vocês das suas de idade, dizer: venha ver, venha experimentar, para você ver o quanto que é bom. Todos os batizados têm que ter esta atitude, dizer para os outros: venha ver. Mas para você fazer isso, é necessário que você comece a ter intimidade com Deus, porque tendo intimidade com Deus, você se torna uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa que todos gostam de estar perto de você. Uma vez, uma ex-evangélica disse para mim que entrou na vida da igreja porque toda vez que ela passava, ela ia na feira e voltava. Toda vez que ela saía da feira, que ela ia fazer as compras dela, ela via o povo saindo da igreja, da missa, numa alegria tremenda. Um povo alegre, um povo que se cumprimentava, que se conversava, um povo que era uma alegria incondicional. Logo ela disse: isso não é normal. O que é que tem dentro dessa igreja que esse povo sai feliz? O que é que tem dentro dessa igreja que esse povo sai irradiante? Uma hora eu vou ver. E ela inventou de ir na missa. De repente, o que ela virou? Virou católica. Porque a alegria de Cristo contagiou a ela. A alegria dos católicos reunidos em assembleia, a alegria dos católicos reunidos em comunidade, converteu ela, e ela se tornou mais uma que se encontrou com Cristo. Ela se tornou mais uma samaritana que bebeu desta fonte da água viva, que é o próprio Jesus. Então nesse domingo nós somos chamados a procurar beber sempre desta fonte da água viva, que nos purifica, que nos irradia. Era meio-dia o encontro desta mulher. O sol estava estralando. Vocês sabem o que é sol quente, que aqui no Pará tem um sol para cada pessoa. Quando esquenta é para valer. E meio-dia ainda, não teve sol quente, não teve calor, não teve cansaço, não teve distância. Por quê? Porque ela se preencheu, ela se encheu de Deus. E neste encher-se de Deus, ela se tornou feliz. E é o que nós procuramos. Todo católico, todo ser humano procura o quê? A felicidade. E a felicidade nós não encontramos nas coisas passageiras. A felicidade nós não encontramos nos bens que passam. A felicidade nós não encontramos no dinheiro. O dinheiro, ele pode até nos alegrar, mas é por um certo momento, por um certo período. Os bens, ele pode nos alegrar, mas é por um certo período. Mas a alegria eterna e a alegria verdadeira, a felicidade eterna e a felicidade verdadeira está em Deus, está em Jesus, que nós a buscamos, que nós a abastecemos através da sua palavra, através da mesa da palavra e através da mesa da Eucaristia. É aí que está a nossa fonte de água viva. É aí que está, aonde nós matamos a nossa sede. E a partir disso, nós devemos nos tornar introdutores de outros nesta fonte. Introdutores de outros. Nós devemos nos tornar catequistas, que vai catequizando os outros no nosso dia a dia, que vai catequizando os outros na nossa vivência de fé. Nós devemos nos tornar como uma samaritana, aquele ou aquela que diz: venha ver o quanto é bom estar com Deus, venha ver o quanto é bom estar em comunidade, venha ver o quanto é bom encontrar-se com Cristo, porque Ele mata a nossa sede, sacia a nossa fome e nos remete para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.